meus caros irmãos, foi feita uma pergunta aqui no nosso site, o domhenrique.com.br, sobre o papel dos diáconos na igreja, os diáconos permanentes. Primeiro, o diaconato é de instituição divino-apostólica e, sendo assim, deve existir sempre na igreja. Não compete à igreja acabar com o diaconato. Infelizmente, na igreja do Ocidente, a igreja latina, como a gente diz que é a nossa, o diaconato passou uns 1.600 anos bem apagadinho, mas bem apagadinho. Isso não é vontade do nosso Senhor, não. Não é, não. Não é? Passou que só recebia o diaconato como um caminho para o presbiterato, para o sacerdócio. Veja, o diaconato ficou um sacramento atrofiado. No Oriente, não. Os diáconos sempre foram muito fortes. Então, graças a Deus, o Concílio Vaticano II pediu a restauração plena do diaconato. Então, a gente é diácono, não é primeiro para ser padre. É diácono para ser diácono. É diácono porque foi chamado para o diaconato. O diaconato é um sacramento. É o terceiro, não é o primeiro, é o terceiro grau do sacramento da ordem. O primeiro grau é episcopado, é a fonte. Segundo grau, presbiterato. Terceiro grau, diaconato. Não é degrau, é grau. Vem da fonte. Então, é um sacramento. Segundo, imprime caráter. Pela imposição das mãos, a pessoa recebe o dom do Espírito Santo, que configura aquela pessoa ao Cristo servo. Ser servo foi a missão de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido. Veio para quê? Para servir. Servir como? Dando a vida até a cruz. Então, o diácono recebe uma graça especial. Olha que coisa impressionante. Para, na igreja, viver de tal modo na comunidade que seja uma imagem viva que lembre a todos que Cristo é servo. Que a missão do Cristo é servir. Lembre ao bispo, lembre aos padres, lembre ao povo de Deus. Então, é um ministério muito empenhativo. Esse é o grande dom do diaconato. E é para sempre, imprime caráter. Qual é o serviço que o diácono presta para ser imagem de Cristo servo? O serviço da palavra, ele prega ajudando na catequese, prega fazendo homilias, prega aconselhando. Então, tudo que tiver a ver com a pregação da palavra é do diaconato também, em comunhão com o bispo e ajudando o presbítero. Então, o ministro da palavra é um homem que medita constantemente na palavra de Deus. Como um diácono permanente pode ser importante numa comunidade? Não é? Ele é um homem casado, que vive a vida de família, pai de família. Quanto ele pode consolar, quanto ele pode aconselhar, quanto ele pode estar próximo das pessoas, muito mais do que o bispo, do que o padre. O serviço da palavra. Depois, o serviço da caridade. Da caridade. Não é? Sempre a tradição na igreja que o diaconato é um ministério pelo qual a igreja se preocupa com os necessitados, com os fracos, com os pobres, com os doentes, com os que estão numa situação de debilidade. Então, é tradição antiga da igreja. Então, nas dioceses, nas paróquias, deveria ser entregue aos diáconos o cuidado com a pastoral social, as pastorais sociais, o cuidado com a assistência aos pobres, o cuidado com a coordenação da visita aos enfermos. Então, o ministério da caridade. E, por fim, que é cume de tudo, o ministério da liturgia. O diácono, ele é aquele que está mais próximo aos sacerdotes, sobretudo ao bispo, na celebração da Eucaristia. Ele é quem apresenta ao sacerdote o pão para que ele ofereça e o vinho. Ou seja, ele é aquele que traz a oferta do povo e o apresenta, e as apresenta. Então, mas ele não é sacerdote, por isso ele deve se ajoelhar na consagração e deve receber a comunhão da mão do sacerdote. Ele não comunga sozinho, não é errado, porque ele não é sacerdote. Atenção, o ministério diaconal é um ministério difícil porque é um ministério híbrido. Ele está entre os sacerdotes, o bispo e o padre, e os leigos. Ele faz a ponte. Tanto que na liturgia, isso a gente teria que melhorar muito, 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 muito. O diácono é muito apagado na nossa liturgia. O diácono é que deveria
todas as exortações ao povo. É o diácono que deveria fazer. É o diácono que deveria fazer a oração dos fiéis. É o diácono. Em nome do povo, ele apresenta e os fiéis rezam. Senhor, escutai a nossa prece. Essa é a oração. Mas quem apresenta a intenção? O diácono. Pela igreja, pelo Papa, pelo bispo, pelos governantes. Veja, o diácono apresenta as intenções e o povo reza. Senhor, escutai a nossa prece. Várias coisas que o diácono poderia fazer mais na liturgia, tudo aquilo que liga o povo ao sacerdote, que incentiva o povo a participar. Isso que depois entrou na igreja de modo muito ruim, comentário. Não, eram isso na igreja antiga, eram exortações feitas pelo diácono. É isso. O diaconato sabe, depois de ordenado, não se pode casar. E o diaconato é um ministério muito importante, eu espero que cresça cada vez mais na igreja. O diácono não é um mini padre, ficou viúvo, se torna padre. Não, ficou viúvo, fica diácono viúvo. Porque o ministério diaconal é uma vocação. Diácono não é padre no meio do caminho, diácono não é padre cansado, que não chegou até o fim. Não, diácono não é padreco, diácono não é leigo. Diácono é um ministério ordenado, é ministro de Cristo, da igreja, e tem uma característica e uma missão próprias. É isso. Deus abençoe.